Aleluia, glória a Deus, amém? Eu quero manifestar nossa alegria, a gratidão a Deus pela vida de todos os irmãos. Você que está conosco nessa noite, muito obrigado pela sua companhia, a paz de Cristo Jesus. Eu não posso abraçar, não estamos em tempo de pedir aos irmãos que dê um abraço naquele que está ao seu lado, Mas recebe aí um abraço da família Aiba a você, que nos visita nesta noite, um abraço muito carinhoso de todos nós ao seu coração, meu irmão, minha irmã também, no nome de Jesus, prazer revê-los, em nome de Cristo. Pensar um pouquinho na palavra de Deus, algo que sempre trabalha muito no nosso íntimo, no nosso interior, fala conosco, e Deus reservou uma palavra para você, amém? Você crê nisso? E vai tomar posse da palavra que você vai ouvir, em nome de Jesus? Amém, glória a Deus. Eu quero, antes de ler a palavra, quero agradecer a Deus pelo ministério de intercessão da IBA, que tem trabalhado mesmo nesse tempo de pandemia. Tem um pequeno grupo que tem orado constantemente e hoje reiniciou o trabalho de oração, pais de joelhos, filhos de pé, e nós agradecemos a Deus, porque um ministério que frutifica e faz com que os nossos filhos possam se fortalecer a cada dia. Agradeço muito a Deus pelo ministério de intercessão, quero agradecer também a organização de Mensageiras do Rei, que tem trabalhado muito nessa pandemia, não parou tempo algum. As meninas estão trabalhando, as conselheiras trabalhando. Tivemos lives e todos os domingos tem trabalho. Tivemos lives com o missionário, a missionária Hélida, lá do Espírito Santo. Hoje as meninas receberam uma palestra sobre ansiedade maravilhosa, irmã Lene. Se tiver online aí, já vai se preparando, porque eu quero uma palestra sobre ansiedade aqui para toda a igreja, porque foi uma palavra maravilhosa. Pude pegar um pedacinho, mas o pedacinho que eu peguei foi maravilhoso. Então, agradecer a Deus, porque a igreja não parou, E não vamos parar, porque o Senhor é aquele que dirige a sua igreja, a sua casa. Amém? Glória a Deus. Arley, Deus abençoe, prazer te ver. Muito bom tê-lo aqui conosco, Deus te abençoe. Escuta, igreja, Deus quer falar ao seu coração sobre restaurar a nossa capacidade de esperar. Amém? Ontem de tarde, estava com um coração tão pesaroso, me sentindo um pouco angustiado, mas não destruído, abatido, mas não destruído, angustiado, mas não desanimado. Lembra de Paulo lá, Mas senti realmente uma angústia. Peguei a Bíblia, estava lendo, e aquela angústia no peito, uma coisa tão difícil. Orei ao Senhor, falei com Deus e pedi: Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque de fato está difícil. Está difícil. E Deus, Ele, na hora, falou comigo assim: abre o seu celular. O celular estava na carga, mas fui lá, abri. Fui direto no que precisava. Tinha 3 mensagens para mim no WhatsApp. Eu só abri uma. E a mensagem que eu abri foi exatamente aquilo que eu precisava ouvir, a frase que eu precisava ler, que foi para mim uma palavra de Deus para minha alma. Talvez você ouvindo ela, talvez não faça tanto sentido, mas para mim fez um sentido tão grande naquele momento, porque foi resposta de Deus para o meu coração. E eu gostaria que você pensasse comigo nesta noite sobre essa capacitação que vem de Deus, que precisa ser restaurada diariamente em nós, a capacidade de esperar.
A frase está no slide, diz assim: é necessário saber esperar, porque até a mais bela das flores leva tempo para florescer. Uma frase anônima, mas que falou muito ao meu coração. É necessário saber esperar, porque até a mais bela das flores leva tempo para florescer. Nesses momentos que estamos passando, tem sido momentos de dificuldade, momentos difíceis de esperar. E muitas vezes nos sentimos tão oprimidos pelo tempo, pelas circunstâncias, que parece que a noite do choro não vai passar nunca. Mas Deus, Ele trabalha de uma forma tão gloriosa, tão maravilhosa, Ele se manifesta de uma forma tão copiosa em nossa vida, que Ele vem, através de muitas formas, também de uma mensagem anônima na internet. Ele vem dizendo: filho, eu te amo. Filha, eu não me esqueço de ti. Filho, o controle de todas as coisas está na minha mão. Filho, você está ansioso nesse tempo porque você pensa que o controle precisa estar na sua mão, você precisa se sentir seguro, como que se você tivesse domínio de todas as coisas. Mas escuta, eu sou aquele que rege a tua história, eu sou aquele que te dá todas as coisas, e eu sou aquele que garanto que tudo aquilo que você precisa, dentro da sua necessidade, não capricho, mas dentro da sua necessidade, eu proverei. Amém? É a certeza que Deus, Ele nos dá, irmãos, do seu amor. E talvez você também tenha sentido isso, essa dificuldade de esperar que alguma coisa mude, esperar que esse tempo passe, esperar e esperar, talvez esperando por coisas que você não tem previsão de mudança, talvez esperando por coisas que você sabe que não tem nenhuma chance de alteração, porque há questões na nossa vida que não muda, pelo menos não muda favoravelmente da forma que queríamos. Nem tudo. Há áreas da nossa vida que vão ao longo do tempo se afastando mais daquilo que nós queríamos. Isso é uma realidade. Mas o principal, que é o Senhor, Ele se mantém sempre no mesmo lugar. Ele está no mesmo lugar que Ele sempre esteve, ao alcance da sua petição, ao alcance da sua oração, ao alcance do seu clamor. Então espera nele. Amém? Glória a Deus. Quero ler o Salmo de número 27. 14 versículos esse Salmo, e eu quero lê-lo na íntegra, porque quero sentir o texto, a força dessa palavra, e eu gostaria muito que você ouvisse esse texto e desse ouvidos. Amém? Salmo 27, a palavra de Deus diz assim, escuta: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo.
pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça sobre os meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor, aleluia. Versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Quero ler o versículo 14 novamente, para frisar bem o seu coração. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Porque no Senhor somos mais que vencedores. Porque este teu filho e esta tua filha, que adentrou a estas portas, Pai, entrou, mas não sairá daqui sem experimentar algo novo do Senhor, algo que impacte a sua alma, algo que rejuvenesça a sua fé, algo que robusteça, Pai, a sua vida espiritual. Eu te agradeço, Pai, porque de igual maneira aquele que entrou nesta live também entrará, sairá cheio, pleno da tua palavra, abençoado, transbordante para a glória do Senhor. Manifesta, Pai, o teu bom Espírito sobre cada vida, fazendo com que a tua palavra alcance a necessidade de cada um, como se fosse uma só pessoa, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Os judeus dizem que este salmo foi escrito no tempo da velhice de Davi, quando não mais conjecturava acerca da vida, mas quando ele fala, e ele fala com uma experiência, com propriedade de experiência. Um homem marcado por tantas guerras, um homem marcado por tantas questões, tantos conflitos, mas um homem também que carrega em si a marca do Senhor. Um homem que foi marcado pela visão do poder de Deus, que esteve sempre o fazendo ver a glória do Altíssimo. Um homem que foi marcado de tal maneira pelo envolver do Espírito, que pôde escrever salmos gloriosos, que mexem com a nossa alma e nos eleva, fazendo-nos aproximar-nos de Deus, aleluia. Meu irmão, somos hoje aqui convidados a esperar no Senhor. Espera no Senhor, diante de tantas expectativas, diante de tanta expectativa que há no teu coração. O mundo hoje espera que uma vacina para a Covid-19 possa vir ser trazida a nós nestes próximos meses. O mundo espera que aquela antiga rotina de outrora, antes de sermos cerceados na nossa liberdade de ir e vir,
quando podíamos sair e nos encontrar na praça com os amigos e conversar abertamente, alegremente, quando as coisas simples talvez não eram tão evidenciadas e tão lembradas com saudade. Escuta, a Bíblia nos diz aqui: espera no Senhor, porque o desejo humano é agir com impulso, é agir por nós mesmos diante das questões que vêm às nossas mãos, diante de um tempo tão conturbado, diante de uma pressão tão grande que nós estamos sofrendo nesses 6 meses de pandemia. Fora as pressões comuns, nós muitas vezes sentimos desejo de resolver as coisas da nossa própria forma, mas Deus está dizendo a você: eu te trouxe aqui nesta noite, e eu te trouxe a esta live, neste momento, talvez de manhã, de tarde ou de noite, não importa, mas eu trouxe você aqui para restaurar a sua capacidade de esperar no Senhor, de não se manifestar como alguém que perdeu o controle, porque é muito fácil perder uma guerra quando se perde o controle, mas você se torna muito forte quando você mantém sobriedade. Escuta isso, amém? Davi, no auge da sua experiência com Deus, ele nos exorta e ele quer falar ao teu coração nesta noite. Você quer ser capacitado para esperar, para ser renovado pela misericórdia do Senhor a cada manhã e sentir essa misericórdia de tal maneira, tendo possibilidade de esperar no Senhor. Aprenda a ter bom ânimo. O salmista nos diz aqui: tende bom ânimo, espera no Senhor e tende bom ânimo. Tenha bom ânimo, assim como Jesus declarou: no mundo vocês terão, mas tende, porque eu venci. No mundo vocês terão aflição. O que nós temos sentido com esta pandemia? Aflição. O que nós temos sentido com a quarentena? Aflição. Mas Jesus, ele diz que no mundo nós as teríamos, não somente por um vírus, mas por todas as questões que envolvem a nossa vida, uma vida conflituosa. Mas ele disse para nós: tem de bom ânimo. Davi, ele trabalha o nosso coração nesta noite dizendo: olha, a sua capacidade de esperar, ela depende do bom ânimo que você tem, e você precisa tê-lo para vencer. Mas eu fico pensando, e eu fiquei analisando esta palavra no último versículo desse salmo, como Davi, ele fala: tem de bom ânimo, espera no Senhor e tem bom ânimo. Mas o que motivou o coração de Davi, o que trabalhou no íntimo de Davi, para que ele possa nos exortar nessa noite, para que ele possa nos aconselhar nessa noite a ter bom ânimo? E eu quero trabalhar um pouquinho com esse pensamento, porque, irmãos, na nossa precipitação, ela deseja que nós nos desesperemos e aceitemos nos vestir daquele manto gélido do desânimo. Mas o Senhor nos diz nessa noite: filho, filha, tem de bom ânimo. Olha os motivos que Davi tinha para ter bom ânimo. Presta atenção aqui, escuta aqui, versículo 1. O Senhor é a minha luz. Vamos ler juntos? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a
quem temerei? A quem temerei? Primeiro pensamento: como manter o bom ânimo para conseguir esperar? Primeiro, Deus diz para você: você conseguirá manter o seu bom ânimo compreendendo o que Deus é para você, compreendendo a significância de Deus, entendendo quem Ele é na sua vida. Porque quando Davi ele nos aconselha, tem de bom ânimo, ele nos relatou nos versos anteriores uma série de questões que dá a ele condições de dizer, tem de bom ânimo. Por quê? Versículo 1, porque o Senhor é a sua luz. Tem de bom ânimo, o Senhor é a minha luz. E eu digo para você nesta noite, tem de bom ânimo, porque o Senhor é a tua luz. Porque Ele te fará enxergar, Ele te fará perceber os muitos abismos que estarão diante de ti. Ele te dará iluminação ao teu entendimento, para andares nos caminhos aplanados, para veres a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a sua vida. Ele é a tua luz, para que você enxergue com nitidez aquilo que Ele tem preparado para ti, para que você não se deixe enganar pelo momento, e ache que a tua vida perdeu sentido, perdeu a cor, não tem motivação. Mentira! Porque a tua vida não resume a um momento, porque você não foi criado por Deus para um momento da tua história, para um ano da tua história. E talvez você olhe para o ano de 2020 e fale, poxa, por que eu cheguei até aqui? Para alcançar talvez isso que alcancei. E Deus te diz nessa noite, a sua vida não se resume a este momento, porque eu tenho coisa muito maior para você. Não parou para pensar? Permita então que eu seja a tua luz e ilumine a tua mente para veres o quão cuidado eu tenho contigo, as benécias que eu tenho derramado sobre você, a manifestação do meu cuidado que é muito antes do teu nascimento, porque lá no Éden já havia prometido que o filho da mulher viria, seria até ferido pela serpente, mas faria com que você pudesse triunfar. E a Bíblia nos diz, glória a Deus, graças a Deus, que nos leva em triunfo, que nos conduz em triunfo por intermédio de Cristo. Davi, ele nos motiva a ter bom ânimo, porque ele diz, o Senhor é a minha salvação. Ainda que ele vai das questões, mas ele diz, o Senhor é a minha salvação sobre todos os opositores metidos. Quantas gripes, talvez você já teve tétano, talvez você já teve meningite, já tive, talvez você já teve tantas outras doenças, tantas enfermidades, por vírus, por bactéria, são tantas questões visíveis e invisíveis, isso falando do corpo físico, mas você venceu todas elas, você está aqui, você está vivo porque o Senhor te deu vitória. Ah, mas foi a vacina, ah, mas foi o remédio, ah, mas foi o pronto-socorro, foi cuidar da minha mãe. Todas essas coisas só existem porque o Senhor te amou e fez com que elas existissem. Então, Deus tem cuidado de você, e aquele que cuidou desde o princípio até aqui, cruzaria os braços agora e te deixaria sem cuidado? É sério, irmão. O Senhor é a minha salvação, e muito além do meu corpo físico, Ele me amou de tal maneira, e é a minha salvação, que Ele preparou um único caminho para a minha salvação. E talvez alguém fale, poxa, mas somos tantos e um único caminho.
Ele poderia ter dado mais opções, né? Trazido oportunidades diversas para que ninguém perdesse oportunidade. Não, escuta. Deus preparou um único caminho para a salvação, um único. Mas Ele abriu acesso para todo aquele que quer. Todo aquele que quer. Se você quer, o caminho está aberto. E Jesus é o novo e vivo caminho. Davi tinha essa certeza, e ele estabelece no seu coração: eu posso ter bom ânimo diante de tudo isso. Por quê? Porque o Senhor é minha luz, Ele tem me iluminado até aqui, e não faltará iluminação. E quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais nós enxergamos com clareza, mais nós também nos sentimos e somos iluminados. Não é assim? Se eu estou oculto da luz, à medida que eu vou me aproximando da luz, eu vou alcançando nitidez aos olhos daquele que não me via, mas agora pode me ver. Escuta isso. Você tem se aproximado de Deus a cada dia, Ele está te iluminando a cada dia mais, e a glória dele só tem a resplandecer. Se você caminha em direção a Ele, Davi vai dizer isso então, que o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Mas ele diz mais, ele fala: o Senhor é a minha fortaleza. Você pode vencer, irmão, você pode vencer, irmã. Ah, pastor, eu estou fraco, eu sei. E quem de nós é forte? Quem de nós é forte? Quem de nós não é sensível o bastante para ser acometido de qualquer coisa como qualquer outro mortal? Quem de nós? Mas aquilo que Paulo disse, não olhando para si, mas olhando para o alto, você pode dizer também, como Davi também poderia dizer, e em outras palavras por muitas vezes disse: posso todas as coisas aquele que me fortalece. Você pode. Ele é a nossa fortaleza, de quem eu posso ter garantia de segurança. Então não importa se a crise está instalada, não importa se há dúvidas quanto à questão do mercado econômico, a questão de tantas coisas que influenciam diretamente na nossa vida, na nossa história. Mas Deus está dizendo para você: filho, filha, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque o poder está nas minhas mãos, o poder está nas minhas mãos. Escuta, Davi conclui esse versículo dizendo: a quem temerei? A quem temerei? Nossa capacidade de esperar, ela é restaurada quando nós exercemos este bom ânimo diante desse Deus que nós conhecemos, diante daquilo que esse Deus representa para nós. Deixa eu te perguntar, o que Deus representa para você? O que Deus representa para você? Quem é Deus para você? Porque respondendo essa pergunta, se você o conhece, você vai ter todos os motivos como Davi para dizer assim: eu posso ter bom ânimo, eu posso levantar minha cabeça, eu posso confiar, eu posso crer, eu vou vencer. Nada tira a minha vitória. Escuta, esperar é possível pela certeza da queda do inimigo. Davi nos convida a ter bom ânimo e nos comissiona para isso. E ele diz no Salmo versículo 2, lendo para o irmão, que diz assim: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Aleluia. Escuta, malfeitores, opressores e inimigos estão sempre diante de nós, sempre, e sempre estarão. Malfeitores e inimigos sempre estarão, adversários, opositores. Mas escuta,
Se o Senhor está contigo, não temas. Se o Senhor está contigo, não temas. O Senhor está comigo. Então, o que me poderá fazer o homem? O que poderá alguém fazer contra você? Se Deus é por você, quem será contra? Quando Paulo lhe diz, ele faz essa pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está nos dizendo isso. Irmãos, não tenha medo, tenha bom ânimo. As oposições estão aí, talvez lá no seu trabalho, talvez nos seus relacionamentos. Talvez a pessoa não vai com a sua cara de inveja de você. O que você fez com ela? Nunca fiz nada, pastor, com ele. Mas o seu sucesso inveja, o seu sorriso inveja. São coisas simples. As pessoas se opõem umas às outras porque pensam diferente, porque são de partidos políticos diferentes. Mas Deus está dizendo para você, querido, os teus opositores vão cair. Se você está no Senhor, você pode esperar, ainda que você tenha opositores tentando minar a sua vida, a sua estrutura emocional. Você vai romper, porque este Deus é contigo, não temas. Eles tropeçarão e cairão. Mas como assim, pastor? Por que eles tropeçarão e cairão? Porque, escuta isso, importante. Eles tropeçarão e cairão, porque você não está refém daquilo que Ele deseja para você, das intenções que Ele planeja para você, mas você está diante de uma vontade maior, da vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a tua vida, e você vai vencer, porque o mal, ele não tem a última palavra. Ele não tem a última palavra. E Deus decreta sobre a tua vida a bênção. Deus ordena a bênção para sempre. A vida e a bênção para sempre. Lembra do salmista? Amém? Escuta mais então. Nós podemos afirmar aqui também, olhando para esse texto, que esperar é possível. Mesmo com todos os embates, porque nós seremos capacitados para passar por eles. Davi nos ensina isso. Os embates acontecerão, irmãos, as lutas acontecerão, estamos dentro de uma luta tremenda, mas seremos capacitados, e Deus restaura em você nesta noite a sua capacidade de esperar, aquele fôlego extra, para que você não se afogue. Mas quando parece que ficou sem ar, Deus derrama a tua misericórdia, a tua graça sobre a tua vida. Não te faltará oxigênio, não te faltará vitória, não te faltará a mão de Deus para te suster. Amém? Escuta ainda. Esperar é possível pelo cuidado amoroso do Pai. Escuta isso. Davi, ele tem absoluta certeza do amparo de Deus. Jessé, pai de Davi, em todo o seu percurso terreno, ele foi um bom pai. A Bíblia fala dele como pai que cuidava, zelava. Davi, em todo o tempo da sua história, ele foi achado no coração de Jessé como um filho amado, como um filho querido. Davi nunca foi repudiado, nunca foi abandonado. Pelo contrário, sempre foi benquisto. Sempre Jessé fez questão de mostrar o seu amor por todos os seus filhos, que não eram poucos. Mas escuta, Davi, ele acha mais compreensível, tendo vivido sua vida toda, tendo perdido seu pai, porque nessa época o pai dele já era morto há muitos anos, tendo visualizado a vida e o amor de seu pai por ele, ele ainda acha mais sensato pensar que o seu pai, que viveu a vida toda de forma íntegra,
no seu relacionamento com os filhos e já está morto, possa negar e abandoná-lo do que o Senhor. Isso é muito, muito poderoso, irmãos. Escuta isso, versículo 10, ele vai dizer assim, olha, se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor não me acolherá. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ele está dizendo, ainda que o meu pai me abandone ou a minha mãe, ainda que você seja frustrado com pessoas, ainda que te marquem de forma negativa, ainda que você se frustre com pessoas íntimas do seu coração, ainda que você seja traído por pessoas que você nunca esperava, poxa, eu nunca esperei isso, ainda que isso te marque de uma forma tão ruim, que você tenha dificuldade até de liberar perdão por um tempo, escuta isso, Deus está te falando nessa noite, olha, eu te acolho, filho, eu te acolho, filha, eu não te abandono. Escuta isso nessa noite, você tem um Deus que é Pai, e Ele te abraça e te toma nos braços e te diz, filho, eu te amo, sente o meu amor, sente o meu amor na pessoa do meu filho legítimo, que morreu por você, sente o meu amor, porque se eu não poupei nem o meu filho, antes o entreguei por você, como eu não lhe daria também com o meu filho todas as demais coisas? Então, filho, busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, porque todas as demais coisas vão ser acrescentadas para você. Não se frustre e não faça do teu coração um depósito de tristeza, de amargura, mas experimenta a alegria de entregar-se aos meus cuidados. Permita, a sua vida é pequena, a sua vida é finita, os nossos dias terminam rapidamente, mas eu, diz o Senhor, eu quero escrever uma história abençoadora para você e com você, porque você precisa ser protagonista da sua própria história. Você não pode deixar apenas a vida passar e os acontecimentos de alguma forma surgirem. Não, você precisa ser protagonista da tua história, mas não existe direcionamento que você dê na sua vida maior ou melhor do que entregar a sua vida aos cuidados de Deus, depender do Senhor, em todo tempo ter bom ânimo no Senhor, porque Ele é contigo por onde quer que andares. Restaure cada manhã a capacidade de esperar no Senhor, amém? Ainda falando de ter bom ânimo, escuta, o cego, ele à beira do caminho, ele recebe uma palavra, tem 3 versículos juntos, irmã. Marcos capítulo 10, versículo 49, os discípulos vão lá chamar o cego, que estava à beira do caminho, que ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele cego começa a clamar, algumas pessoas tentam calá-lo, mas ele continua clamando. E os discípulos vão lá, Jesus ordena, vai lá, traz ele para mim. E os discípulos chegam perto do cego, Marcos capítulo 10, versículo 49, e dizem assim para ele, tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Escuta, filho, filha, escuta isso nessa noite. Escuta você que está em casa, escuta isso. Se você está clamando ao Senhor, Ele te ouve e Ele diz, tem bom ânimo, levanta, porque eu estou te chamando, levanta para ser abençoado, levanta para romper na fé, levanta e não fica prostrado, porque só se prostra quando se derrama aos meus pés, mas não se deixe prostrar pelos acontecimentos que te angustia. Não fica prostrado, levanta, porque eu te chamo para acender-se
como luzeiro no mundo, te chamo para salgar como sal da terra, te chamo para ter significância como minha igreja, cujas portas do inferno não poderão resistir. Amém, irmãos? Escuta, a mulher enferma, ela ouve dos lábios do mestre, Mateus 9, 22, ele diz assim, agora Jesus já diretamente para a mulher dizendo, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E o texto diz que desde aquele momento aquela mulher ficou sã. Escuta, Deus tem cura e salvação para você. Filha, recebe a tua cura nessa noite em nome de Jesus, porque o Senhor ministra sobre a sua vida cura. Filho, escuta, recebe a tua cura no nome de Jesus. Você que ainda está começando, recebe salvação hoje na pessoa de Jesus, porque Ele é o único caminho, verdade e vida, e ninguém vai ao Pai, o Deus Todo-Poderoso, se não for por Ele. Recebe nesta noite, porque o Senhor te diz, filho, filha, tem bom ânimo. A tua fé, ela pode trabalhar favorável a ti, de forma a te salvar. Quando essa fé é depositada naquele que tudo pode, tenho cura para você, tenho salvação para a tua alma. E no mesmo versículo 9, capítulo 9, perdão, versículo 2, Jesus, Ele vai falar agora com um homem dizendo, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Um paralítico que estava aprisionado ao seu leito, recebe agora a palavra de Jesus, tem bom ânimo, levanta-te, os teus pecados estão perdoados. Escuta isso nessa noite, você pode ter bom ânimo, porque Jesus pode liberar você dos seus pecados. Jesus pode tirar o peso da condenação de sobre os teus ombros. Se você olha para o teu futuro com um certo receio, com um certo medo daquilo que te aguarda após esta vida terrena, Deus te diz claramente nesta noite, filho, filha, tem bom ânimo, porque eu posso perdoar os seus pecados, te liberar desse pecado que gera morte, porque o salário do pecado é a morte. Eu posso liberar-te nessa noite, posso te perdoar e fazer com que você viva em novidade de vida. Deus, Ele nos dá essa vitória, essa certeza, nos regenera para um novo caminhar, tira de nós toda a paralisia. Anda, filho, sai dessa maca em nome de Jesus. Está deitado, está prostrado, paralisado, sai dessa paralisia espiritual, coloca a tua boca para glorificar a Deus. Amém? Quem pode dar um glória a Deus aí? Glorificar a Deus, irmão. Nós precisamos sair da paralisia. Escuta, para restaurar nossa capacidade de esperar, quero finalizar dizendo para você que Deus, Ele nos pede para que fortifiquemos o nosso coração. Fortifica o teu coração, versículo 14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Num tempo de liberdade cerceada, no momento em que talvez nós nos sentimos mais debilitados, no meio da crise, o nosso coração se sente oprimido. Davi nos ensina que nós precisamos fortalecer o nosso coração. Mas escuta isso, como fortalecer o nosso coração? Se eu preciso fortalecer o meu coração para que eu possa esperar no Senhor, eu já aprendi que para conseguir esperar eu preciso ter bom ânimo, e eu tenho motivos suficientes para ter bom ânimo. Mas eu estou entendendo que também eu preciso fortificar o meu coração. Mas como fortalecer o meu coração?
E eu quero dizer para você, escuta isso aqui, você precisa adornar o teu coração com sabedoria. Adornar o teu coração com sabedoria. Moisés escrevendo o Salmo 90, lá no versículo 12, você conhece bem o versículo, né? Ensina-nos a contar os nossos dias. É coral, né? Então ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira a que alcancemos corações sábios. Deus está dizendo para nós aqui, olha, você quer fortalecer o teu coração? Adorna o teu coração com sabedoria. Adorna o teu coração com sabedoria. Como pastor alcançar a sabedoria? Tem falta de sabedoria? Lembra lá Tiago? Tem falta de sabedoria? Peça a Deus que tudo dá, né? Então peça a Deus. Mas ele está dizendo aqui, nesse salmo ele está nos ensinando uma coisa importante que nós precisamos guardar para a nossa vida. Para fortalecer o meu coração, eu preciso fazer melhores cálculos dos meus dias. Eu não posso perder tempo nesse tempo tão limitado que eu tenho de vida aqui. Eu não posso desperdiçar a vida. Eu não posso fazer com a minha vida como a água entre os dedos quando eu tento segurar a água nas mãos. Ela encontra um meio de sair e a sua mão rapidamente fica vazia. Deus está nos ensinando, aprenda a contar devidamente os teus dias, observando a tua brevidade. E não é aquela iguaria que você come para tomar café. É a finitude mesmo dos teus dias. Escuta isso. Porque a Bíblia nos diz na palavra de Jesus que, contando uma parábola, que um homem fez um cálculo errado da sua vida. E Moisés está nos ensinando, aquela incerteza de como será a nossa vida após a pandemia, que gera uma ansiedade, que muitas das vezes não conseguimos. Para uma lógica. Não fica perdendo o seu tempo com fábulas, não, fixa o teu coração na realidade e conta os teus dias com sobriedade, entendendo que o seu tempo é limitado. Jesus então, contando a parábola, ele vai mostrar para nós em Lucas no capítulo 12, versículo 19, quando aquele homem, olhando para o que tinha alcançado, para todas as suas reservas, né? Ele diz assim: alma, tens em depósito muitos bens para muito tempo. E aí ele diz para a alma dele: descansa, come, bebe, regala-te, porque você está bem. Mas qual é a resposta de Deus para esse homem? Louco, ainda hoje, ainda esta noite, te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para quem será? Escuta isso. Para quem será o que você tem preparado até aqui? Então, como eu fortaleço o meu coração? Ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance coração sábio. Eu fortaleço o meu coração quando eu encho o meu coração de sabedoria pela sobriedade da minha finitude. Não fico perdendo tempo. Não perde tempo não. Não perde o tempo de desfrutar o amor de Deus, a graça salvadora que há em Cristo Jesus, as consolações que há no Espírito Santo. Não perde tempo não, porque a sua vida é finita. Quantos, em nome de um amor por alguém, têm deixado o amor de Cristo, em nome do amor por alguma coisa, talvez por dinheiro? E a Bíblia nos diz lá em Tiago que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós precisamos então concentrar os nossos dias na pessoa do Senhor. Ensina-me, peça a Deus que te ensine, peça a Deus. E tão importante, tão real que a Bíblia ela se amarra totalmente, todos os textos se amarrando, se unindo como uma única palavra. Eclesiastes capítulo 7, versículo 4,
A palavra vai dizer, esse texto é fantástico quando diz assim, escuta: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Não parece lógico, porque todos nós fugimos do luto da morte e todos nós desejamos ardentemente a festa, não é assim? Não é assim? Mas Deus está dizendo que alcançar um coração sábio é linkar o nosso coração à realidade. Por isso o texto diz, o coração dos sábios está na casa do luto. Ele está dizendo assim, o coração dos sábios compreende a sua finitude. Ele não vive inconsequentemente como se ele não fosse dar conta de si mesmo a Deus. Ele não vive inconsequentemente como se o amanhã fosse real, se nós temos alguma forma de manter a nossa própria vida por nossa própria conta. Não há. Ele está nos dizendo, filho, antes disso, a tua casa precisa ser solidificada numa base de realidade, onde você trabalhe para alcançar tesouros eternos, onde você possa buscar a minha presença, porque a realidade é Deus. Muitas pessoas acham que servir a Deus é não poder ser feliz. Quem acredita nisso aqui? Alguém? Mas quem é feliz com o Senhor? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos felizes com o Senhor e nós temos todos os motivos para ser. Porque a Bíblia nos diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. O crente é feliz, por isso ele linka o seu coração à realidade. Ele entende que ele está aqui de passagem e que ele precisa aproveitar todos os momentos para que em tudo, no seu corpo, nas suas palavras, nos seus pensamentos, Deus seja glorificado. Ele entende que o tempo dele é curto aqui, mas que ele tem uma missão. Ele é a igreja, ele precisa fazer diferença. Como nós cantamos o hino de missões nacionais, ele entende que existe um Brasil cheio de homens e mulheres que ainda não conhecem o Senhor e que precisam conhecer, e que nós precisamos amar. Ele reconhece que ele é a igreja e que a tradução da igreja no seu original eclesia ou eclésia é chamados para fora, que nós não fomos chamados por Deus para ficarmos apenas nas quatro paredes, mas que nós fomos chamados para sair e buscar outras vidas, ao entendimento que nós somos, como Spurgeon disse, né? Um mendigo que precisa dizer para o outro mendigo onde ele encontrou pão. Como diz Rollo May, nós precisamos desenvolver bem os papéis que nós representamos. Irmãos, Deus espera de nós que fortaleçamos o nosso coração, priorizando aquilo que é relevante de fato. Amém? Então, quando nós crescemos em experiência com Deus, nós nos fortalecemos, o nosso coração se fortalece com sobriedade, paramos de ficar batendo cabeça, mas firmamos os nossos passos no caminho do Senhor. E Deus espera com essa palavra nesta noite te ajudar a restaurar a sua capacidade de esperar. Poxa, pastor, está tão difícil esperar nesse tempo. Hoje uma irmã mandou um áudio e falando comigo, e as lágrimas veio e ela chorando. A dificuldade de estar longe da casa do Senhor. E eu disse, irmã, fica tranquila, que a irmã é esteio nessa casa, é coluna nessa casa, que a presença da irmã sempre foi marcante na possibilidade, mas na impossibilidade a sua ausência grita ao nosso coração, mas a presença da irmã continua conosco.
que a irmã faz parte, a irmã está dentro, a irmã é real, a irmã não é apenas um número em uma agenda, a irmã é real, a irmã é vida, a irmã tem vida, vida no altar, a irmã é bênção na igreja. E Deus espera que nós sejamos isso, irmãos. Se você quer restaurar sua capacidade de esperar, então seja vivo. Seja vivo. Não aproveite a pandemia para entrar numa quarentena espiritual também. Muitos têm se perdido nesse tempo, porque têm buscado recursos somente aqui. Nós temos ilimitados recursos aqui na terra, mas todos eles serão válidos se o nosso recurso primeiro for o Senhor. Então Deus te chama nessa noite, meu filho, minha filha, escuta, mantenha teu bom ânimo, abaixa a tua cabeça, não levanta a cabeça. Pode chorar, mas se chorar, chora diante dos meus pés, porque aquele que se humilha será exaltado. Se você sofrer, saiba que vale a pena sofrer como cristão, porque se sofre como cristão, não se envergonhe disso, porque aquele que sofre como cristão, ele também reinará como Cristo, como Cristo da cruz, que está vestido de majestade à destra do trono do Pai, e que te chama um dia a estar com Ele, a fazer parte de um número incontável de vidas, de almas. O Senhor te ama, filho, independente das suas questões, independente das suas atitudes. O Senhor te ama, Ele quer te ajustar. Talvez você se encontre num tempo em que você não está de acordo com a vontade dEle, mas o amor dEle por você não diminui em nada. Ele só diz para você: receba-me, permita que eu dirija os teus passos, e eu vou ajustar-te para estar a cada dia feliz de forma plena. Porque no mundo, por mais que você sorria, conquiste, o mundo nunca gerará plenitude. Plenitude é Deus, plenitude é certeza de céu, plenitude é certeza de salvação, não ânsia para status, para nos derramarmos diante do Senhor e dizer: muito obrigado, Pai. Eu posso esperar nesse dia mau, eu posso esperar nessa noite de choro, porque eu sei que a alegria vem pela manhã, e que sobre mim sempre raiará o sol da justiça. Eu posso esperar, porque os meus sonhos, Pai, são os sonhos do teu coração, e que coisas grandes e firmes que eu não conheço estão reservadas para mim, e que ainda que eu saia desse mundo, sem que as minhas pretensões humanas alcancem realidade. Coisas que eu nunca pretendi, que eu nunca mereci, na minha pretensão, o Senhor já preparou para mim, porque o Senhor é aquele que diz que aquilo que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram e que jamais penetrou no meu coração, é o que o Senhor tem preparado para mim. Aleluia. Coloca a tua vida no altar. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, levanta a tua cabeça, dá um sorriso, olha para a vida e olha com alegria. Olha com alegria para a vida, porque o Senhor é contigo, minha irmã, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, amém? O Senhor é com você, querida. Toma posse da tua bênção. Desiste não, desanima não, porque só perde aquele que desistiu, porque aquele que continua com Cristo vencerá. Glória a Deus. Fecha os teus olhos.
ó Deus Todo-Poderoso. Nós nos derramamos diante de Ti, Pai, glorificando o Teu nome, Te bendizendo, nos alegrando na Tua presença, fortalecendo o nosso ânimo e o nosso coração nesta noite, Pai. Deus, há momentos que parecem que são impossíveis de continuar esperando, e eu sei que essa filha que está me ouvindo nessa noite, essa irmã que está em casa nessa noite, está sentindo isso, dificuldade nesse momento, Pai. Mas eu quero, no nome de Jesus, ministrar sobre a vida desta tua filha e de todos que estão conosco, presente ou virtual. Eu te peço, no nome de Jesus, a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, o teu milagre. Ressuscita, Pai, a esperança nesse coração. Renova, Pai, o sorriso nos lábios. Fortalece a fé, Pai. Não deixa que a fé desse menino, não deixa que a fé desse homem, desta mulher, dessa menina, se abata por uma pretensão humana que não foi alcançada, por uma perda que chegou, por uma enfermidade. Não permita que a fé desta vida, mas que esta vida possa continuar tendo bom ânimo no Senhor, que essa vida possa continuar fortalecendo o seu coração na verdade da tua palavra, porque esta vida é mais que vencedora em Ti. Mas, Pai, eu também quero te pedir milagre para a enfermidade física, para a enfermidade espiritual, para a enfermidade emocional. Eu quero que se levante nesta noite todos os teus filhos sãos, curados de todas as enfermidades, quer seja no espírito, quer seja nas emoções, quer seja no físico. Deus, os teus servos vão se levantar e vão se levantar curados. Deus, esta irmã, este irmão, esta vida que está recebendo esta live nesta hora, vai se levantar desta prostração em espírito, curado no físico, na alma e nas emoções, para a glória do Senhor, e para que esta vida seja uma bênção para a tua honra e tua glória, para que esta vida, assim como está sendo levantada nessa noite, levante muitos outros e faça com que outros também alcancem essa mesma vitória que há em Cristo Jesus. E é nesse nome, Pai, que nós oramos e que nós impetramos esta bênção, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Ótima semana para você. Felicidade muito grande tê-lo conosco nessa noite. Mais uma vez, um abraço no seu coração. Quarta-feira temos o nosso culto, uma palavra para você, não perde não. Domingo pela manhã, à noite, também temos nos reunido, e também no canal do YouTube você nos encontra lá, e assim quando não puder estar ao vivo aqui, você pode estar ao vivo conosco ainda assim. Deus te abençoe, uma semana rica, cheia da graça do nosso Deus. Tudo de bom. Nos controlar? Pois é, muito se fala nesse assunto, mas estamos realmente fazendo certo? É sobre isso que vamos bater um papo no Canta Alegre 2020 no dia 3 de outubro, às 19 horas. Um evento 100% online e interativo para participar aí da sua casa com sua família. Muita música, talk show e aprendizado que irá transformar sua vivência em tempos de tantas dúvidas. Ah, e vai rolar um quiz bíblico, onde você irá participar aí da sua casa e os 3 melhores vão ganhar prêmios. Acesse nosso hot site
site e veja como participar do quiz. E um recadinho importante: no dia do evento, nosso templo estará fechado. Queremos gerar uma experiência que só é possível em sua TV ou smartphone. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e vem com a gente. Dia 3 de outubro, 19 horas, no YouTube da IBA. Sabe aquela incerteza de como será a nossa vida após a pandemia, que gera uma ansiedade que muitas das vezes não conseguimos controlar? Pois é, muito se fala nesse assunto, mas estamos realmente fazendo certo? É sobre isso que vamos bater um papo no Canta Alegre 2020 no dia 3 de outubro, às 19 horas. Um evento 100% online e interativo para participar aí da sua casa com sua família. Muita música, talk show e aprendizado que irá transformar sua vivência em tempos de tantas dúvidas. Ah, e vai rolar um quiz bíblico, onde você irá participar aí da sua casa e os 3 melhores vão ganhar prêmios. Acesse nosso hot site e veja como participar do quiz. E um recadinho importante: no dia do evento, nosso templo estará fechado. Queremos gerar uma experiência que só é possível em sua TV ou smartphone. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e vem com a gente. Dia 3 de outubro, 19 horas, no YouTube da IBA. Sabe aquela incerteza de como será a nossa vida após a pandemia, que gera uma ansiedade que muitas das vezes não conseguimos controlar? Pois é, muito se fala nesse assunto, mas estamos realmente fazendo certo? Sobre isso que vamos bater. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Leva-nos ao calor da tua presença.